Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar aqui com você neste dia para mais uma palavra. O evangelho que nós vamos meditar neste dia é o evangelho de João, capítulo 12, dos versículos 44 ao 50. E olha o que Jesus vai dizer no evangelho para nós. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você tem percebido que você tem caminhado, vivido nas trevas, sem caminho, sem rumo para seguir, vivendo naquela escuridão? Você tem percebido que muitas vezes você tem aberto portas do pecado para que as trevas possam prevalecer no pecado que você abre a porta e deixa as trevas reinar dentro de você? Vem comigo neste vídeo que hoje Jesus tem muitos sinais para nós. Jesus hoje quer nos levantar. Jesus quer nos dar uma vida nova. Jesus quer vir na nossa vida como luz para guiar os nossos caminhos. Mesmo que estejamos nos caminhos escuros da vida, Jesus hoje, Ele quer iluminar a nossa vida, a nossa história. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, que palavra forte para nós nesse dia. Primeira coisa que Jesus vai nos dizer é o seguinte: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então veja, meus amados, que Jesus ele está apontando o caminho para nós, o caminho da vida eterna, o caminho que todos os cristãos devem seguir, o caminho do céu, o caminho que nos levará para o céu, o caminho da nossa salvação. O nosso Deus, que é Pai, quem crê no Filho, está crendo no Pai, naquele que enviou Jesus. Lembra lá no Evangelho de João 3, versículo 16? Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então veja que quem crer em Jesus, crê no Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. E depois: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então veja que Jesus é a luz que ilumina a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Sem Jesus na nossa vida para iluminar o nosso caminho, iluminar as nossas decisões, iluminar os nossos pensamentos, iluminar o caminho que iremos trilhar para as coisas de Deus, sem Jesus as coisas não vão bem. Se nós tirarmos Jesus do centro,
nós tirarmos essa luz, quão trevas nós vamos viver. Que tamanhos de trevas que nós vamos viver. Nós vamos viver numa escuridão sem sentido, sem dar valor na vida, sem ter prazer em viver, sem ser feliz, sem encontrar dentro de nós um sentido, né? A nossa alma parece que ela vai se desfalecendo, ela vai morrendo. Então veja que sem Jesus, que essa luz que vem iluminar o mundo, se nós não termos uma adesão ao Senhor, se nós não confiarmos na sua palavra, se nós não buscarmos encontrar-se com essa luz que é Jesus, amados irmãos e irmãs, fica muito difícil. Mas não é impossível, porque olha o que Jesus fala: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. Então veja, irmãos e irmãs, que nós somos convidados nesses tempos em buscar aceitar as palavras de Jesus que Ele deixou na Sagrada Escritura para nós, que são palavras de vida eterna. Este é o mandamento que Jesus nos trouxe. O mandamento de Deus é este, a vida eterna. Então veja que nós já teremos o nosso juiz, a própria palavra que Jesus nos anunciou lá no Antigo Testamento, anunciou pelos profetas e chega até nós, nestes tempos que nós estamos vivendo. A palavra de Deus, ela tem que ser bem aceita por nós, ela tem que ser reconhecida que vem de Deus. Irmãos e irmãs, fiquem com Deus na paz de nosso Senhor. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Deus abençoe você.